캄캄한다면 나 홀로 너를 생각하네 이런 기분 설명. Qual é a diferença entre falar em nome próprio e falar em nome de um veículo de comunicação? Este debate está presente atualmente no momento em que qualquer cidadão munido de uma câmera, telefone celular, qualquer cidadão com um equipamento de transmissão pela internet se transforma num comentarista, se transforma num analista, num colunista, em alguém que dá notícia, em alguém que analisa fatos. A jornalista Mônica Pinto faz conosco uma reflexão madura sobre o que difere quem fala em nome de um veículo de comunicação consolidado, quem fala em nome próprio. E, para complementar, ainda nos diz, na sua opinião, qual é o papel da coluna social. Vamos acompanhar este vídeo da jornalista Mônica Pinto discutindo conosco o papel do jornalista, o papel do colunista, o papel da coluna social. Com a palavra, Mônica Pinto. Veja só, você tem razão, porque na própria indústria midiática há controvérsia, porque tem uma diferença entre o factual e você assinar uma coluna, que foi o caso do Augusto Nunes. Ele estava fazendo uma narrativa dele. Pois e a gente tem que ter cautela também. Não dá para confiar cegamente. Eu digo assim, que é um filtro melhor o que você vê num Correio Brasiliense do que você vê no zedascouves.net. É um filtro melhor, mas jamais quer dizer que aquilo ali está tudo certo, até porque para cada fato tem versões. Mas eu acho mais seguro, eu não estou dizendo que o que sai na imprensa é tudo certo e tudo, né, baseado. Nesse caso do Augusto Nunes, para mim, na minha opinião, existia ali por trás todo um empenho em sacanear os governadores, porque, para mim, me parece que ele está totalmente alinhado a essa ruptura. Ele mostra o lado dele nessa ruptura entre o governo central e os governadores. Então, para mim, ficou muito claro o que estava por trás daquilo ali. E, na verdade, o que é mais desprezível é que esse decreto foi reeditado, sempre teve isso, mas, como você falou, é uma coisa que consta da Constituição Federal, que estava no decreto da própria presidência, mas ele achou por bem, naquele momento, onde, na verdade, o país estava pegando fogo, com gente indo para as ruas contra a lockdown, com o presidente da República falando com a polícia militar de estados, ou seja, assim, um estímulo à maluquice que eu nunca via, ele que resolveu dar uma queimada em governador. Foi uma articulação completa, porque aquilo já estava lá e sempre teve. Então, foi uma escolha dele. Agora, realmente, é complicado. Não é que tudo que sai na imprensa... Mas o que acontece? Quanto mais você lê jornal, na minha opinião, quanto mais você lê o que é produção séria que eu digo, da indústria jornalística realmente, não no blog do Zé das Couves, você tem mais discernimento. Agora, é um processo, não é uma coisa para você acreditar cegamente em nada, não é para acreditar cegamente em nada de nada, na minha opinião. Agora, você, quando lê muito, é a mesma coisa da cultura literária, você consegue fazer referências com as coisas muito mais facilmente, os cruzamentos de informação. E a mesma coisa quando você lê bastante, vê noticiário televisivo, e você lê o que está ali online de veículos que tem pelo menos algum nome, tem algum compromisso com o nome deles, você coteja muito mais fácil. E aí você passa num grande filtro
e consegue chegar à sua conclusão. Agora, você não pode pegar isoladamente nada, realmente. O ideal é que você tenha a pessoa bem informada, eu considero assim, ela não lê uma coisa só. Ela lê, e se ela lê uma coisa que ela achou, nossa, mas isso aqui tá meio estranho, ela bota ali no Google que ela já acha outras análises sobre aquilo. E assim, você tem médicos hoje que eles são a favor do tratamento precoce da Covid. Agora, o que o pessoal faz? O pessoal que aprecia lá a criatura na presidência pega o vídeo desse médico e dispara para todo mundo e o escambau. O que eu faço? Eu escuto a opinião das sociedades médicas, da Organização Mundial da Saúde. Porque para tudo, Jorge, para tudo, se você quiser encaixar a informação naquilo que você quer acreditar, você consegue. Fácil. Então, eu acho que o que você tem que ter, a pessoa tem que ter, é espírito crítico, assim, não, puxa, tudo bem, eu tenho minhas convicções, eu também gosto quando confirma o que eu penso, mas às vezes não confirma, e é normal, né? O que eu penso, às vezes eu preciso de mudar de ideia, eu digo eu como todo mundo, e é a informação que te leva à evolução pessoal, eu acho. E a evolução pessoal, no caso do indivíduo, mas no caso do processo civilizatório, enquanto sociedade, a grande pergunta é que tipo de sociedade nós queremos ser? Uma sociedade onde liberdade religiosa está ficando complicada, te falei na outra entrevista, né, do Crivella, assim que assumir, fechar os terreiros de Umbanda, sendo que a liberdade religiosa está na Constituição Federal, uma sociedade onde as pessoas vão para as ruas idolatrar a ditadura militar e pedir para fechar o STF, uma sociedade onde, em plena pandemia, o governo federal edita um decreto na sexta-feira de carnaval para, pela segunda vez, aumentar, flexibilizar o porte e a posse de armamento, sendo que desde o primeiro decreto foi permitida a compra de armamento cada vez mais pesado. É esse o processo civilizatório que as pessoas querem? Não é o meu. Então, mas tudo bem, porque eu gosto de democracia, o cara ganhou a eleição, vamos lá. Só que, quando você é bem informado, você tende a rosnar um pouco para essas coisas, entendeu? Porque vamos aqui, numa pandemia, nós estamos tratando de arma, por quê? Qual a necessidade disso? Mas aí, quem está negando a pandemia já não está preocupado com isso. Não, porque não tem nem pandemia. O vírus é uma invenção da chinesa para dominar o mundo e o mundo inteiro ser comunista. Então, fica fácil você engolir um decreto sobre armas no meio de uma pandemia que estava matando, já, àquela altura, na sexta-feira de carnaval, já estava, de novo, totalmente descontrolada. Quando você não tem informação, você admite certo tipo de coisa com muito mais facilidade, é o que eu penso. Então, o que eu faço? Desde sempre, não é de agora, não. Eu procuro ser bem informada e formar os meus juízos de valor com base em discernimento, que esse discernimento não é caído do céu, é um discernimento construído justamente pela disposição em ler variadas coisas e tentar se aprofundar sobre as coisas. Então, não dá para acreditar, o Augusto Nunes, ele foi editor disso, daquilo, então o que ele fala está certo. Também não é assim. Não é, agora, é melhor do que o tiozão do WhatsApp, entendeu? Porque o tiozão do WhatsApp, ele fala sobre tudo. E ele sempre cria a narrativa que lhe cai melhor, entendeu? E aquilo vira um fato, e aí, se ele precisar de dar alguma legitimidade falsa ali, ele fala, inclusive tem um estudo lá na Alemanha que fala isso, e pronto, acabou, sabe? Então, assim, a gente hoje
vive um momento muito difícil, eu diria, porque a população brasileira, que já não tem acesso à educação direito, ela está sendo cevada pelas fake news num caminho totalmente que eu acho ruim para o processo civilizatório, entendeu? E agora, eu não posso resolver isso sozinha, né? E aí depende do critério de cada um, se ele vai ficar ouvindo o tiozão do WhatsApp, que fala o que ele quer ouvir, tudo bem, ou se ele vai saber das coisas. Mas aí está me parecendo, ultimamente, que as pessoas estão preferindo, não, eu vou ouvir quem fala o que eu quero e acabou. Eu lamento. Eu lamento pela questão de eu ter uma vivência no impresso. E a gente teve uma revista, a Sergipe, quer dizer, a gente não, a Sergipe S.A. que eu trabalhei, o pior dela era o custo de gráfica, era o pior dela. Então, assim, o ocaso do jornal impresso, da mídia impressa, é uma tendência que é irreversível, eu acredito. O Jornal do Brasil chegou a voltar o impresso, ele acabou e voltou e acabou de novo, porque as novas gerações, elas já não consomem de forma alguma. Eu lia jornal com 8 anos de idade, porque o meu pai assinava o Globo e JB, chegava lá todo dia. Mas as novas gerações, eu prefiro ler livro, porque eu fui acostumada, eu gosto do cheiro do livro, eu gosto de pegar no livro, mas tem um monte de gente que já começou a ler qualquer coisa no Kindle. Então, isso é irrefreável, eu penso, porque realmente foi uma transformação tecnológica, e isso aí é que nem reclamar, o táxi reclamar do Uber, ou a TV aberta reclamar da TV por assinatura, sinto muito. Mas o que você falou é importante, porque, por exemplo, muitos jornais estão sobrevivendo online. Eles viram que realmente o impresso não tinha mais jeito, mas principalmente na Europa e nos Estados Unidos, tem os jornais que estão fortíssimos, com milhares de assinantes no online, e deixaram de existir na versão impressa, mas o jornalismo está sendo feito. Existe um nome por trás daquela informação, não é a falar qualquer maluquice que eu resolvi falar, entendeu? Então, assim, a transformação do impresso para o online, eu acho que é irrefreável e realmente a mídia impressa, quando nós morrermos, a nossa geração, aí que danou-se mesmo, porque é a gente que ainda lê impresso. Geração mais nova não lê mais impresso, nem livro. Quem gosta de ler hoje, que minhas filhas gostam, minhas filhas ainda gostam de livro, mas a minha sobrinha, por exemplo, ela amou o Kindle, porque ela diz, ai, tia, eu leio no escuro, que tem um brilho perfeito, eu leio em qualquer lugar, não sei o quê. Então, assim, até aí, ela tem 40 e poucos anos, ela não é nem tão jovem. Então, assim, as novas gerações, quem está nascendo agora, a minha neta, ela não vai ler mais nada impresso. Eu tenho essa impressão, entendeu? Nós somos os últimos moicanos. Depois que a gente da nossa idade morrer, acabou o impresso, Jorge. Nem livro vai ter mais impresso mesmo, porque esse pessoal, tudo bem, eu conheço a minha filha com 12 anos, ela lia livros, a minha caçula, e hoje ela ainda lê livro, mas é muito pouca gente para manter o mercado impresso. Você viu que as livrarias grandes fecharam todas. A gente tinha uma livraria aqui que eu adorava ir lá, era uma livraria Cultura. Ela era enorme e ela tinha uma escadaria no centro dela que levava ao segundo andar, que era a coisa mais linda do mundo. Fechou, porque você imagina o aluguel que se pagava ali para o que ela vende de livro, porque mesmo quem ainda lê muito, hoje está com Kindle aí da vida, baixando os troços, que é mais barato, você leva numa viagem 10 mil livros, sei lá quanto que cabe num Kindle, você escolhe lá o que você vai ler numa biblioteca que você tem no espaço desse tamanho. Então, assim, a parte impressa realmente de tudo, eu creio que literária e jornalística está fadada ao fim. Isso aí, para mim, está muito claro. Que, na verdade, está claro por quê? Porque é o que já está acontecendo, né? A gente já está, e nós somos as últimas gerações
realmente que ainda dão maior valor ao impresso. Eu gosto de sentir o peso do livro. Eu adoro. Agora eu soube que tem coisa dessas que você compra que você até vira a página para os saudosistas. Eu gosto de virar a página, então eu nunca tive um Kindle, mas eu peguei o da minha sobrinha uma certa feita, ela me deixou fazer uma experiência e eu achei maravilhoso, porque realmente a claridade é perfeita. Porque o texto longo, mesmo que não seja factual, que você possa fazer uma coisa mais analítica, como você falou, o texto longo, você é mais o veículo, eu acho, assim. Você, mesmo num texto analítico, você tem um compromisso maior com a linha editorial do veículo. E na coluna, inclusive a minha coluna de séries lá no F5, como em todas as colunas lá, que é o certo, eu acho que a maioria dos veículos tem isso, que não necessariamente expressa a opinião do veículo. Então, a coluna, eu acho que ela é mais pessoal. Eu posso ser mais eu, mesmo numa coluna de séries, sobre séries, que eu procuro analisar aquelas séries com um olhar muito sociológico do que se mostra ali, de qual que é o processo civilizatório, que eu uso muito isso mesmo, que está sendo ali mostrado naquela série. Eu posso fazer isso com uma liberdade muito maior, porque eu estou assinando, ali é Mônica falando, está lá, as opiniões desta coluna não são necessariamente as do veículo. Então, eu acho que a coluna é muito mais autoral do que qualquer outra coisa. Porque a coluna, e no meu caso, então, esta agora, a atual, que é sobre séries, eu falo literalmente o que eu quiser. Porque quando você está fazendo uma reportagem analítica, você está partindo de fatos. Na coluna, eu estou partindo de ficções, a não ser quando eu faço sobre um documentário, por exemplo, aí também é uma outra construção. Mas quando eu estou falando de ficções, eu digo como é que aquilo bateu em mim e pronto. Eu tenho toda a liberdade para dizer, sem querer convencer ninguém, mas eu digo como é que tudo soou para mim. E aí as pessoas se identificam com aquilo ou não. E aí a ideia é indicar séries, razão pela qual eu não detono série nenhuma na coluna, porque a ideia não é criticar negativamente, pois eu estou sugerindo que a pessoa assista porque eu gostei. Mas eu faço algumas análises e tal, que são muito pessoais minhas. E, às vezes, eu até brinco que eu tive vontade de dar uns tapas na personagem, e, assim, e eu faço algumas colocações, assim, que eu não tenho problema nenhum com violência na ficção, que eu comentei uma série outro dia que rola tiro para todo lado, mas eu digo, violência na ficção não me abala, meu problema é com arma na vida real, eu faço umas intervenções, assim, mas eu acho a diferença basicamente essa. Na coluna, principalmente nesta coluna de agora, que é uma coluna que eu abordo ficções, basicamente, quase sempre, eu falo exatamente o que me dá na telha. Eu não tenho compromisso com nada, porque eu estou falando de ficção. Eu estou falando de realidade. Então, eu faço a minha análise muito livremente, sabe? E é muito gostoso, porque isso, assim, é como se fosse um escoadouro também de tudo isso que a gente está vivendo, né? Esse peso todo aí que está parece essa nuvem que está em cima do Brasil, de, né, grande parte do mundo, apesar que vários países já estão saindo dessa. Eu soube que em Portugal teve 3 mortes ontem, 3, por causa de lockdown sério, bem feito, lockdown obedecido, teve 3 mortos. Então, assim, nesse peso todo que está em cima da gente, tem sido um escoadouro dessa tristeza, e muito por isso, porque eu faço o que me dá na telha. E estão gostando, está indo bem. É melhor, a boa notícia é essa. Na social, eu nunca liguei, ô Jorge. Assim, eu não tenho nada contra, não. Eu respeito muito. O pessoal brincava muito.
que você lembra do Ibrahim Suede, que foi o cara que aprendeu que a vaidade humana dava muito dinheiro. O Ibrahim Suede foi um cara rico, ele inventou essa coluna social, realmente, que ele era do Globo, né? Ele fazia aquilo num nível de high society, que ele era um cara que ele estava nas melhores festas, ele estava andando com as pessoas mais ricas e ele ganhava dinheiro para todo lado, né? Para publicar o casamento de não sei quem, porque realmente ele foi um marco do colonismo. Ele descobriu que a vaidade humana podia ser uma fonte de renda extraordinária. E eu não tenho nada contra isso. Para mim, não sendo dinheiro desonesto, para mim está tudo certo. Mas eu nunca tive nenhuma chance de fazer colonismo social, porque, como eu te falei, eu sou com gente que nem eu, entendeu? Assim, gente classe média. Não tenho glamour nenhum, sabe? Eu vou dizer o quê? Que a minha amiga arquiteta fechou mais um projeto. Pô, é o trabalho dela, entendeu? Não tenho, assim... Eu nunca tive trânsito no High Society para sequer pensar nisso. E nunca foi algo que fosse meu desejo. Eu tinha vontade, realmente, como eu te falei, de ter uma coluna de variedades. E de tratar até, dar um pitaco aqui em política, dar uma coisa de economia, de comportamento. Eu gosto muito da área de comportamento. Na verdade, algumas das melhores matérias que eu redigi na minha vida, elas foram da área de comportamento. Lembra quando eu te falei que eu voltei para a redação desse informe para cobrir férias? No primeiro mês, nas primeiras férias, eu fiz uma matéria com um bordel num bordel que tinha na Coroa do Meio. Eu acho que era perto ali da antiga Boate Tio Zé, não tinha uma Boate Tio Zé? E essa matéria, eu cheguei antes da casa abrir e me sentei com os profissionais do sexo, e eu sempre tive muito jeito com as pessoas, porque eu não julgo ninguém. Então, eu acabo conseguindo realmente que as pessoas falem comigo livremente. E eu me sentei com umas 10 prostitutas, e elas começaram a me contar como é que era, e aí até, assim, eu me lembro que eu ouvi de uma aquilo que diz que só no Brasil acontece, né? Que é o traficante usar o produto que ele vende, a prostituta se apaixonar pelo cliente. Ela estava apaixonada por um cliente. E ela acreditava que o cliente ia largar a esposa para ficar com ela. E eu, naturalmente, que eu não podia abrir a minha boca, né? Eu me lembro, só que internamente eu pensei, ai, coitada, ela vai se ferrar tanto, mas lógico que eu não podia, né? Me meter naquilo. Então, eu ficava muito na minha, mas, ao mesmo tempo, eu tinha uma autêntica capacidade de extrair das pessoas que faziam as coisas mais loucas, delas falarem comigo livremente, porque era verdade, eu ouvia com um ouvido respeitoso, eu não estava julgando ali. Então, eu me lembro de uma dizendo quanto ela se dava bem, porque ela conseguia botar a camisinha no cliente com a boca. E ela muito orgulhosa daquilo, e eu dei muita risada. E depois eu fiz uma matéria, no mês seguinte, cobrindo as outras férias, eu fiz uma matéria com a exportação de travestis para a Itália. Era Itália ou era Espanha? Acho que era Itália, não me lembro agora. Para a Europa, mas tinha um país que era mais. Sergipe tinha uma líder lá delas que estava conseguindo mandar travestis para esse país, e lá elas se prostituíam. E aí eu fiz a entrevista com essa, que ajudava as outras a irem, e fiz uma entrevista com a mãe dela. E ela tinha ido, acho que era Itália, ela tinha ido para a Itália, voltou cheia de dinheiro, e ela comprou uma casa para a mãe. E a mãe ficou muito feliz com isso. E a mãe olhou para mim e falou, eu perdi um filho e ganhei uma filha. Isso me marcou bastante. E aí, menino, eu fui lá para a Rua da Frente de noite,
para conversar com as profissionais lá travestis. E aí, nesse momento, ficou uma coisa meio cabreira, assim, mas eu com o meu jeitinho, elas ficaram meio arredias, mas com o meu jeitinho, eu consegui fazer ótimas entrevistas, e eu tenho muito orgulho dessas matérias, porque eu dei visibilidade a pessoas que a sociedade despreza, e eu mostrar a sociedade, assim, né? Não a minha, mas um desprezo, eu dei visibilidade a essas pessoas e mostrando o que elas passavam. Não é só uma visibilidade que elas existem, mas mostrando que ali era gente, não são demônios que deviam estar ardendo no inferno, tipo isso. E aí uma das travestis falou assim, olha, Mônica, vou te falar, minha maior clientela é homem casado que quer dar. E aí ele acha assim, ele se ilude que pelo fato dele estar dando para uma semelhança de mulher, ele é menos gay. Então, essa hipocrisia, eu lá na matéria, pabuf, expus, e eu gosto de fazer isso. A matéria de cunho comportamental sempre me atraiu bastante. E eu fiz muito boa coisa, assim, modéstia à parte, nesse campo aí do comportamento.